como eu tinha falado, exaustivamente, o limite não é o valor da função, é para onde a função se aproxima. Você vai dizer que a função é contínua se o limite for o valor da função, certo? Quando essas coisas se encaixarem. Isso vai impedir que a função dê um salto, por exemplo. Se a função tá indo para um valor, mas o valor dela é outro, vai ter um salto. Então, isso é para impedir que dê saltos. Ela vai para o seu próprio valor, certo? Então, é, olha só o gráfico que eu coloquei aqui. Por exemplo, estão vendo? Quando a função se aproxima de P, para onde que vai? Desculpa, quando x se aproxima de P, para onde que vai os f de x, né? Vai para esse L, certo? Conforme x se aproxima de P, o f de x, ó, está se aproximando desse L, certo? Que não é o valor da função. Tá vendo o salto aí? Então aí você diz que ela não é contínua nesse ponto P. Em todos os outros, ela é contínua. Não tem salto. Valor, o limite é o próprio valor, certo? Então, está escrito aqui o que eu falei. Olha esse. Esse exemplo é pior ainda, porque o limite da função nem existe, concorda? Porque a direita vai para uma coisa e a esquerda vai para outra. Então aí também você diz que ela não é contínua. Tudo bem? Também tem um salto. Então, para a função ser contínua, tem que acontecer duas coisas. O limite tem que existir, para ser contínua no ponto. O limite no ponto tem que existir e tem que ser igual ao valor da função. Certo? Então, tá aí. Uma função contínua seria nesses outros pontos aqui. Vamos dar um exemplo assim, ó. Por exemplo, na prática, todas as funções que vocês conhecem, desde o ensino médio e tal, são funções contínuas, não tem esses saltos e tal. Então, olha só. Comecei exemplo um. Um polinômio é uma função polinomial. Uma função polinomial é uma função contínua em todo o seu domínio, né? Em toda a reta. Por quê? É porque num polinômio, numa função polinomial, só tem soma e produto. Porque potência é produto, certo? Então, como o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, quando você calcula o limite num ponto P dessa coisa aqui, pela propriedade da soma dos limites do produto, vai dar o próprio valor da função no ponto, certo? Porque, ó, quando x tende a P, x a n vai tender a P a n, né? E esses A são tudo constantes. É a propriedade do K misturado com a propriedade da soma misturado com a propriedade do produto. Então, vai dar a própria função polinomial no ponto P, certo? Então, sei lá, o polinômio, função polinomial é uma função contínua. Também, ó, função racional, partindo do exemplo 2, o que é uma função racional? É um quociente de polinômios. Como a gente viu que quociente de função contínua, desculpa, limite do quociente é o quociente dos limites, certo? Desde que o de baixo não zere. Então, essa f de x, esse polinômio, vai para g de p, quando x tende a p, também vai para g de p e para h de p. Também é propriedade do quociente dos limites, certo? Em geral, né? Soma de contínua dá contínua, quociente de contínuo vai dar contínuo, por causa da propriedade dos limites, das respectivas propriedades dos limites, tá? Eu queria, deixa eu ver só se eu não estou pulando nada. Tá aí, foi isso que eu tinha colocado. Soma de contínua é contínua, produto de contínua é contínua, e quociente de contínua é contínua, né? Onde existir, porque não pode ser zero aqui embaixo, né? Senão está fora do domínio, certo? Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Para todo mundo aí. Olha só. É, não sei se eu fiz no próximo slide, eu acho que não. Vou fazer aqui. Por exemplo, uma coisa que confunde bastante, tá? Vamos ver uma. Pega a função um sobre x. O que vocês acham? Pensa antes de falar.
A função 1 sobre x, ela é contínua? Podem falar. Exatamente. Tem que considerar isso, porque é a definição. Pessoal, para quem acha que essa função não é contínua, qual que é o ponto que ela é descontínua? Vocês acham que ela é descontínua no zero. Mas como o colega lembrou bem, continuidade só faz sentido em pontos do domínio, certo? Sabe por que só faz sentido em pontos do domínio? Vou voltar aqui. Só um detalhe na definição. Você tem que ser capaz de calcular o valor da função no ponto para comparar. Então, por isso que só faz sentido ser no domínio, certo? Senão, como você calcula f de p? Qual que é o valor da função no zero? Não tem, né? Por isso que não faz sentido falar de continuidade ou descontinuidade no zero. Não está definido no zero esse conceito, porque não faz parte do domínio, como o colega disse. Então, é errado você falar que ela é descontínua no zero, porque o zero nem está no domínio. Você só pode perguntar se ela é contínua no domínio, em pontos do domínio. Certo, gente? Ninguém vai errar mais isso? Então, e nos outros pontos? Em todos os outros pontos, ela é contínua, o limite vai dar o próprio valor. Então, ela acaba sendo uma função contínua em todo o seu domínio. É que o domínio dela não tem o zero. É problema do domínio, não é da descontinuidade. Certo, gente? Está escrito aqui, ó. Como o colega tinha percebido, o ponto tem que estar no domínio. Certo, gente? Então, 1 sobre x é uma função contínua. O ponto que parece que dá uma descontinuidade, é um ponto que está fora do domínio. Eu não vou esboçar, mas tangente de x. Lembra da tangente de x? Sempre nos π sobre 2 mais capi da vida, tem aqueles saltos, né? Mas esses pontos não estão no domínio. Então, a tangente é uma função contínua no seu domínio. Você falar no seu domínio é até redundante, mas é só para enfatizar que aqueles π sobre 2 não contam, certo? Então, a 1 sobre x é contínuo, tangente de x é contínuo. Todas essas funções que a gente conhece do ensino médio, elas são contínuas. Para ser descontínua, você tem que meio forçar a barra. Fazer uma função com chave, como a gente vai ver, né? Por exemplo. Então, vou voltar aqui, deixa eu ver onde eu estava. Olha essa função aqui. Fazer algebricamente. Faz sentido eu perguntar se ela é contínua no zero, não faz? Porque o zero está no domínio. Então faz sentido. Eu perguntei no zero, que é justamente onde pode dar um problema. Porque tem essa emenda aqui, tá vendo que ela antes do zero é uma coisa, depois do zero ela é outra. Então é aí que vai poder dar um problema. Depende de como foi colada essas duas funções. Então, olha só. Vamos. Esse preto não estava muito bom, mas vamos tentar resolver esse exemplo. Para mostrar que ela é contínua, você tem que calcular limite no zero, quando x tende a zero, de f de x, e tem que ser f de zero. Essa coisa tá ruim. Vou fazer de azul. Tinha um preto melhor ali, eu vou pegar. Pessoal, não é essa a definição? Para ser contínuo o limite, tem que ser o valor dela, certo? Então, o limite tem que existir em primeiro lugar e depois tem que ser igual ao valor dela, certo? Então, vamos calcular o limite primeiro. Na prática, é um limite que você vai ter que calcular. Depois, só comparar se deu ou não igual ao valor dela. A primeira coisa é calcular o limite. Então, vamos lá. Limite quando x tende a zero de f de x. Olha só, vocês concordam que a direita do zero ela é uma coisa e a esquerda do zero ela é outra? Não dá para eu continuar. Eu preciso saber a fórmula dela. Então, eu sou obrigado a quebrar em dois limites laterais, concorda? Não dá para eu avançar. Se você riscasse isso, não. Aí a função
não tem no zero. Você não pode falar de continuidade no zero, tem que ser ponto do domínio. Você pode calcular o limite, mas você não vai ter o valor dela para comparar, certo? Por isso que eu fechei no zero para poder ter o valor dela no zero, certo? Então, olha só. Vocês concordaram que eu não consigo prosseguir aqui sem dividir para saber a fórmula dela, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular limite quando x tende a zero mais, de f de x. Ó, quando x tende a zero mais, eu tenho certeza que o x é positivo. Se o x é positivo, a f, qual é a fórmula dela? É x quadrado mais um, certo? Por isso que eu se dividir, para poder saber que fórmula usar, certo? Então vamos lá. Então, é a mesma coisa que o limite quando x tende a zero mais, de x quadrado mais um. Só que quando o x tende a zero mais, isso aqui vai para zero, isso vai para um, então isso aqui é um. E um é exatamente o valor dela no zero, né? Porque no zero eu olho pela fórmula de cima também, porque está maior ou igual. Então o f de zero é zero, vocês concordam? É um? Desculpa, gente. Ô, eu falei, depois escrevo outra. É um. Pronto, passou, passou. É um. Então isso aqui é o f de zero. Então até aí está tudo bem. Você pode até dizer que ela é contínua à direita, porque quando você vem pela direita dá contínuo. Mas não precisa. Nesse curso a gente vai ver contínua só contínua como todo, tá? Agora, mas isso não acabou. Eu só calculei o limite à direita. Vamos calcular à esquerda. Limite quando x tende a zero menos de f de x. E aí, gente? Agora o x é negativo, certo? Se o x é negativo, ele obedece à fórmula de cima ou a de baixo? A de baixo, que é x ao cubo. Então, isso aqui é limite quando x tende a zero menos de x ao cubo, que é zero. Moral da história, tira esse f de zero. Só para a gente comparar esses dois limites. Tá vendo que o limite da direita e da esquerda deram diferente? Moral da história, não existe limite, né? Não existe limite. Não existe limite quando x tende a zero de f de x. Para ser contínua, tem que existir o limite e dar o valor da função. Aqui nem existe o limite. Então já acabou, não é contínuo. Certo? Portanto, f não é contínua em p igual a zero. Certo, gente? Tudo bem? Se existisse o limite, se os dois laterais coincidissem, mas fosse diferente do valor da função, também não é contínua. Tem que dar exatamente o valor da função. Certo? Eu acho que eu coloquei um outro exemplo. Esse aqui, ó, só estou repetindo o que eu escrevi, ó, tá no slide, é para quem tá no Zoom, coloca essa janelinha do slide que fica melhor, mais nítido. Então tá aí. Se você, eu fiz o gráfico aqui, ó. É essa função, ó. A direita é x quadrado mais um e a esquerda é o x ao cubo. Eu fiz algebricamente aquele exemplo de que o limite não existe, tá vendo? Os laterais deram diferentes. Certo, gente? Nos demais pontos vai dar contínua, né? Porque, ó, pega um outro ponto qualquer aqui, quando se aproxima desse ponto, a f vai se aproximar do valor dele, né? Certo? Só essa emenda que pode dar problema, depende de como você colou, né? Se eu, ao invés de ter colocado x quadrado mais um, colocasse x quadrado, aí ia dar contínua. Porque essa cola ia ficar, né, ia dar zero dos dois lados e é o valor da função zero. Tá? Então depende de como você faz essa cola.
Tudo bem, gente? Certo? Deixa eu ver o que tem mais que eu... Agora vem a coisa complicada do limite da composta, tá? É, lembra aquela coisa que a gente fez, aquela mudança de U na sexta, né? Foi na sexta. Na sexta-feira. Vamos justificar aquilo, ver direitinho. Mas é que o enunciado parece ser uma coisa muito complicada, mas na prática não é tão complicado assim. Bom, primeiro vamos lembrar o que é função composta, né? Antes de pôr o slide, vou dar uma lembrada rapidamente, porque eu acho que o problema maior não é nem a coisa de cálculo, é a função composta. Porque ela é um conceito um pouco mais complicado do que soma de função, produto de função. Então, olha só, a composta é assim. Você tem o teu domínio X, só para explicar rapidinho, e tem uma primeira função, G. Então, sei lá, a G pega um X e leva num G de X. Aí, após você calcular o G de X, você vai calcular uma outra função em cima dela, em cima do G de X, uma F. Então, calma aí. É que escorrega mais do que a lousa normal, isso aqui. Então, depois que você calcular a G de X, você vai calcular uma F em cima do valor de que deu o G de X. Primeiro você calcula a G e depois a F. Então, aqui vai dar um F de G de X, certo? Então, a essa função que faz o serviço do x aqui, até o final, você chama de função composta de g com f. Então, essa aqui, fão, que pega o x e já leva direto no f de g de x, é a tal função composta de f com g. Fão de x, f de g de x. Certo? Então, por exemplo, colocar aqui. Sim. Função domínio contra domínio, e, tipo, tem como fazer o contrário? O caminho inverso? Aí você já está falando de função inversa. Depende, a função para fazer o caminho inverso ela tem que ser injetora, tal. Tem umas condições que a gente vai ver depois. Basta injetora que você consegue definir pelo menos na imagem, aí ela acaba sendo bijetora. Mas isso depois. O caminho inverso é a função inversa. Tem a ver com isso, porque você tem que compor e desfazer. Mas a gente vai ver depois. Vamos pensar primeiro na composição. Pode falar. Essa F, a notação que se usa como função, sem ser calculado no ponto, é a mesma ordem, tá? F bola G. Ou você pode botar um X aqui e um X aqui também, né? Mas quando você bota o X, é melhor já usar aqui, né? Que fica mais claro o que você está fazendo, né? Certo, gente? Eu ia fazer um exemplo, né? Então, pega essa função aqui. Depois eu comento uma coisa que eu esqueci. Pega essa função aqui, fão de x igual a seno de x ao quadrado. Já tinha aparecido isso aí. Então, olha só. Essa função fão, ela é composta de duas funções. Quem são as componentes aí? A primeira função, o que é a primeira coisa que acontece na vida do x? Ele é elevado ao quadrado.
Na minha anotação, eu coloquei a primeira como g, tá? Então, eu tenho a função g de x igual a x quadrado. É a primeira função. Só depois que eu calculei a g, você calcula o seno em cima do que deu a g. Então, a outra função f, vou mudar a letra para não para x, porque ela está calculando em outra variável. F de u igual a seno de u, certo? E aí, esse fão de x, vocês concordam que é a f do g de x, certo? Ó, pega, eleva ao quadrado e depois calcula o seno. Tudo bem? Então aí é uma composta. É, muita gente, assim, pergunta, eu não consigo reconhecer quando é composta, e sei lá, a diferença de composta e produto. Assim, por exemplo, isso aqui, é uma composta. Pensa assim, a composta, você consegue calcular uma função só depois que calculou a outra. O produto, elas são em paralelo. Por exemplo, se fosse assim, x quadrado vezes seno de x, percebe que estão independentes? Você consegue calcular o seno primeiro, ou o x quadrado primeiro, tanto faz, e depois você faz o produto. Aí é um produto. Aqui não, eu só consigo calcular o seno mesmo depois que eu calcular o x quadrado. Então é aquele esqueminha aqui, ali. Primeiro você pega a g, só depois que achou o valor de g, você consegue calcular f em cima desse valor que deu. Aí é composto, certo? E percebam que é diferente, a ordem importa. Se você fizer o contrário, primeiro seno, depois elevar ao quadrado, dá uma outra coisa, dá seno ao quadrado de x, que é diferente de seno de x quadrado, né? Eu esqueci de comentar aqui, claro que para fazer a composição, a imagem da G tem que cair dentro do domínio da F, senão você não consegue calcular F, né? Por exemplo, se a F fosse raiz quadrada e a G caísse em números negativos, como é que você vai calcular a raiz quadrada? Não dá. Então, um detalhe técnico, né, que a gente sempre fala, a imagem de G tem que cair dentro do domínio da F. Senão você não calcula, né? Não dá para calcular. Tudo bem, gente? Deu para dar uma lembrada de função composta? Agora vamos para o limite da composta, porque é cálculo, né? Então tá aí. Esse é o limite da composta. É mais simples do que tá, do que parece, né? Quer dizer, a demonstração é meio não é tão simples, precisa dos épsilons e deltas. Eu dei uma olhada lá no livro do Guidorizi, eu peguei o enunciado dele, o primeiro que estava lá, depois ele faz em duas partes e tal. Então esse é o primeiro enunciado que tem lá no livro do Guidorizi. Não foi aqui não, né? Foi? Provavelmente eles vão gravar aula. Depois não solta, ele tá gravando. Será que só começou a gravar agora? Aí. Ah, é? Nossa, eu só percebi agora. Bom, vamos lá, voltando aqui. Tá vendo que é para avisar as pessoas, né, que estão sendo gravadas. Bom, então é assim, você está querendo, o objetivo é esse, calcular um limite de uma função composta, uma função que em geral vai ser complicada, né? Um f de um g vai dar uma coisa meio, em princípio, complicada. Então, o que que você pode fazer? Você vai, ó, o esquema é esse. Você vai ver para onde essa g está se aproximando quando o x se aproxima do p. É aquilo que eu fiz do u da outra vez. Então você vê para onde a g está se aproximando quando o x se aproxima de p. E aí, coloca esse valor aqui. Ó, suponha que a g está se aproximando de a quando o x se aproxima de p. Certo? Então, você pega, vê para onde essa g de x está se aproximando, né? E aí você muda a variável, né? Chama isso de u. Faz o u se aproximar desse valor que a g vai, tá vendo? Que é o a. E aí só calcula o valor de f de u.
certo? Aquela mesma mudança que eu fiz, lembra? Só que aqui está formalizado. Quais as condições que depois no final, se sobrar um tempo, eu faço um exemplo que dá errado, quando não tem essas hipóteses. É bem simples. Essa função f, por isso que eu falo depois de continuidade. A função f, essa função que sobra, ela tem que ser ou contínua nesse ponto A, ou não existir no ponto A. Isso pode dar errado quando essa função f, por exemplo, for descontínua no A. É o último exemplo do Guidorizi, ele mostra que essa hipótese não pode, não dá para tirar essa hipótese, tá? Uma função, por exemplo, descontínua no A, se a f for uma função descontínua no A, isso pode dar errado. Tá? Para não confundir, se sobrar um tempinho no final, eu faço. Só que o limite existe, e seja A. Lembra aquela sua pergunta? Era o seno de 1 sobre x. Você quis calcular o limite daqui primeiro, mas esse daqui não existe. Eu falei, não, de dentro tem que existir. É aqui que tá, ó. A de dentro tem que dar um certo valor. Porque senão você não tem o que pôr aqui também, né? É o valor para que o de dentro se aproxima. Certo? Vou fazer uns exemplos aí. Eu sei que função composta, tudo que tem composta é um pouco mais difícil, né? Derivada é a regra da cadeia, que é um pouco mais difícil. E o limite da composta também é um pouco mais difícil. Bom, vamos ver uns exemplos aí. Esse aqui. Vamos fazer juntos. Deu problema? Ah. Não, tudo bem, eu estou pegando o vídeo e estou eu mesmo editando. Não precisa, não precisa. Porque aí eu tiro o começo que fica e o fim. Vocês viram, né? Deixei organizadinho. Mandei um e-mail para vocês. Tá tudo organizadinho, não fica aquela bagunça no canal da sala. Um monte de coisa que não dá nem para saber o que que é. Bom, vamos lá. Dá um trabalhinho, mas fica mais bonitinho. Quem está fazendo mesmo? Esse exemplo. Tá, vamos lá. Limite quando x tende a 1 de seno x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Vamos calcular aí. Ó, vamos tentar inspecionar diretamente. Quando x tende a 1, x quadrado menos 1 vai indo para zero, certo? Então vai para seno de zero, que é zero a parte de cima. E embaixo também. Então, de novo, zero sobre zero, certo? Aquela famosa indeterminação. Ó, mas como é seno de uma coisa que está indo para zero, a primeira tentativa é tentar fazer aparecer o limite fundamental. Tudo bem? Então, mas claro que x quadrado menos 1 não é x menos 1. São diferentes. Então, o que que eu vou fazer? Vamos fazer aparecer o x quadrado menos 1 aqui. Então, limite quando x tende a 1, seno de x quadrado menos 1. Olha só, x menos 1 para x quadrado menos 1, está faltando só parcela x mais 1 para ser uma diferença de quadrados, né? Então, eu tenho isso. Se eu colocar isso, vira uma diferença de quadrados, x quadrado menos 1, que é exatamente o que está aqui, certo? Só que, claro que eu modifiquei, eu coloquei x mais 1. Então, para equilibrar, eu coloco em cima. Vezes x mais 1. Não alterei, certo? Concordam que é a mesma coisa? Se for muito diferente, sei lá, coloca o que você está precisando e tira, certo? É que aqui tá parecido, então eu coloquei só o que precisava, mas às vezes não tem nada a ver o de cima com o de baixo, você coloca o de baixo logo, tudo, para dar o fundamental. Então, olha só, isso vai ficar limite quando x tende a 1,
Essa parte de baixo, como eu tinha dito, é diferença de quadrados. Certo? Deu igualzinho aqui, vai ficar o fundamental. Vezes x mais 1. Certo? Pessoal, até aí vocês concordam? Agora, olha só. Vamos mostrar que isso de fato é fundamental. Porque lembra, às vezes, vocês mesmos já perguntaram, às vezes não é fundamental, porque ia para infinito. Faz essa mudança, esse limite da composta, porque aqui é uma composição, né? A primeira, a g é x quadrado menos 1. E a f vai ser o seno de u sobre u, que é o que você está compondo. Depois vocês vão ver, a f vai aparecer. É, faz a mudança de variável para você ver que de fato vai dar o fundamental. Como é que é essa mudança de variável? Para aí, vamos pensar nessa parte aqui só. Vou fazer até em outra cor. Vamos calcular só o limite quando x tende a 1, seno x quadrado menos 1 sobre x quadrado menos 1. Qual que é a mudança aqui? Qual que é a g? Você não precisa nem saber assim, quem é f, quem é g, não vai decorar isso. Tem uma função lá dentro e uma que vai aparecer fora. Essa função que está aqui dentro, que está complicando tudo, para não ser o fundamental, é x quadrado menos 1, né? É essa que você vai chamar de u. Bom, depois eu volto o slide. U é x quadrado menos 1, certo? Então, isso vai ficar limite quando u vai para... U vai para onde? Quando o x vai para 1, o u vai para 0. Por isso que eu coloquei coisas diferentes para vocês lembrarem que tem que trocar. Então, u vai para 0, certo? E aí, fica só a f no u. Então, vai ficar seno de u sobre u. Tá vendo? Vai aparecer a f. Quem é a f? Isso você pode fazer quando a f for contínua nesse zero ou não existir nesse zero, como estava no slide. Essa aqui não existe no zero. Ela não pode ser descontínua no zero, mas como ela não existe, beleza. Então, isso você pode fazer essa mudança. Então, isso aqui é exatamente fundamental, né? Que dá 1. Tudo bem? Então, aqui, volta aqui para cima. Coloca um parênteses aqui. Olha só. Esse pedacinho foi para 1. E esse pedaço vai para onde quando x tende a 1? 2. Então vai dar 1 vezes 2, que é o limite do produto, é o produto dos limites, quando os dois existirem. Certo? Então vai ficar 1 vezes 2, que é 2. Tudo bem, gente? Tá vendo? Você poderia fazer a mudança, é que o problema estava aqui. Então resolve separado, porque dependendo, a mudança aqui pode prejudicar essa. Então, vê onde está o problema, faz um papel à parte, um rascunho, e aí usa aquele limite do produto, produto dos limites, ou se for soma, certo? Não precisa ficar mudando tudo. Tudo bem com esse exemplo, gente? Deixa eu pôr aqui. Tá aí, ó. Até eu coloquei justificativa do asterisco aí. É o fundamental, tá vendo? Certo? Então tá tudo no slide. Eu esqueci o que tinha aqui da lista. Só que ele não é mais um, eu esqueci de atualizar. Ele é 1.2, tá? Mudou agora. Vamos resolver esse da lista. Tá ali.
Acho que vai precisar. Não sei como limpo isso aqui. Já não está tão bom de apagar. Então vamos resolver esse aí da lista. Eu peguei porque todo mundo que vê esse exemplo, esse exercício na lista meio que surta, né? Seno do seno de 2x. Parece que não. É só um exercício mesmo, né? Você tem um seno de 2x e vai calcular o seno no que der, né? Não faz muito sentido isso aí. Mas vamos fazer. Então, seno do seno de 2x tá pesando aí sobre x. Bom, se formos checar diretamente, seno de 2x, né? Quando x vai para zero, isso aqui vai para seno de zero, que é zero, e aí vai dar um outro seno de zero, que é zero, né? Então, e o x vai para zero. Então, é zero sobre zero. Tudo bem? De novo, aquela coisa. É seno de uma coisa que vai para zero. Então, normalmente vai fazer aparecer o fundamental, ou então usar que é limitado, alguma coisa assim. Então, vamos tentar fazer o fundamental. Por exemplo, vamos colocar o que está faltando para um fundamental aí. Então, eu posso fazer o seguinte. Oi? Alguém? Não, você coloca. Vamos pensar aqui, seno do seno de 2x. Pega esse pedaço. Vamos fazer algo parecido com aquele. Vamos colocar o que está faltando para o fundamental. Esse x não ajuda nada, né? Deixa ele para depois. Vamos colocar o que está faltando para ser um fundamental aqui. Aqui tudo vai ser o u. Então, coloca um seno de 2x. Acrescentei isso. Se eu chamar isso de u, vai dar seno de u sobre u e o u está indo para zero. Percebe? Vai funcionar aqui. Aqui vai dar seno de u sobre u e u vai para zero. Mas eu tinha um x aqui e esse cara não estava. Para eu equilibrar, multiplico em cima por ele também. Tá quase bom. Eu resolvi esse problema aqui. Porém, eu criei um outro zero sobre zero, que também está parecendo um outro fundamental, certo? Então, para ficar direitinho igual ao fundamental, como aqui é 2x, exato, coloca um 2 aqui e multiplica por um 2 aqui, certo? Percebe que o U daqui é outro U do que o daqui. Vão ser mudanças diferentes. Um é seno de 2x e outro é 2x. Então, a gente vai calcular à parte esses limites, certo? Então, vamos lá. Para aí. Vamos parar como está. Vamos calcular a parte daquele primeiro. Vamos chamar assim. De 1 e esse de 2. Então, vamos fazer o 1 primeiro.
Ó, nesse primeiro, qual que é a mudança que eu tenho que fazer? U vai ser o próprio seno de 2x. Certo? Para ficar o seno de U sobre U. E importante, para ser fundamental, esse U tem que ir para zero. E vai, né? Então isso fica limite, quando U vai para zero, seno de U sobre U. Porque quando o x vai para zero, o U também vai para zero, certo? Oh, eu falei U e botei um 2. U, tá? Então esse é igualzinho ao fundamental, que é 1. Agora vamos resolver o 2. Limite quando o x vai para zero, o 2 é mais fácil. É seno de 2x sobre 2x. Qual que vai ser a mudança aqui? Percebe? É outra mudança. Aqui eu vou chamar... Vou até... Como tão independente, você pode até usar a mesma letra. Eu estou calculando... Isso aqui não está interferindo nisso. É independente. Eu vou botar outra letra só para... Chamar de t, vai. Vamos chamar de t igual a 2x. Então, isso vai ficar limite quando t vai... Ó, quando o x vai para zero, o t também vai para zero. Nesses dois exemplos coincidiu, mas você lembra? Naquele mudou, tá? Seno de t sobre t, que também dá 1, certo? Esse zero, esse limite, ele tem que tender ao mesmo número do limite do enunciado ou tem que Não, ser o não. mesmo número de zero no final? Para ele ser um fundamental, depende da função. Não, para ele ser o fundamental, esse limite que aparecer aqui vai ter que ser o zero. A gente viu que o fundamental é, o limite, é quando o cara aqui vai para zero. Olha só, aqui no enunciado era 1. Mas quando eu fiz a mudança, apareceu zero. Aí virou fundamental. Para poder fazer o fundamental. Não, não foi para fazer, é, foi o que estava dando problema, né? Isso aqui estava indo para 1, foi o enunciado, vai, o enunciado. Mas você percebe que quando isso vai para 1, isso vai para zero. Então isso está com uma cara de fundamental. Então eu fiz a mudança justamente, eu percebi, ó, acrescentei para poder fazer aparecer o fundamental. Mas dependendo do exercício, pô, aqui não poderia ir para zero, poderia ir para outra coisa, por exemplo. Aí não era o fundamental, aí você resolveria de outro jeito, certo? Para o fundamental tem que ser zero. Então, tá, tá, tá bem justificado que tanto esse um quanto esse 2 vão para 1, certo? Que é o fundamental mesmo. Então, isso aqui vai para quanto? Limite do produto é o produto dos limites. Isso vai para 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2, certo? Pronto, tá aí. Exercício da lista. Aí, ó, pessoal, essa é aquela observação que eu falei para vocês. Não ignorem a mudança de variável. Façam a mudança de variável para ver se é fundamental mesmo. Olha esse que eu peguei. Limite quando... que já apareceu.
Esse aqui já apareceu. Limite quando x vai para zero de x vezes seno de 1 sobre x. Aqui eu coloquei zero mais só para não ter problema de ser mais ou menos infinito, para ficar só mais infinito. Então, olha só. Lembra que vocês até perguntaram, esse parece ser o fundamental. Se eu quiser resolver para o fundamental. Se você for fazer a mudança de variável, bom, antes, ajeita para ficar seno de u sobre u, tá vendo? Ficou seno de u sobre u. Só que se você fizer a mudança, u é 1 sobre x. Quando x vai para zero, o u vai para infinito. Então não é o fundamental. Você fez a mudança e aí percebeu que não era o fundamental, tá vendo? Para ser fundamental tem que ser seno de u sobre u e o u ir para zero. Nesse caso, o u vai para infinito, certo? Então, não é o fundamental. Então, se você colocar 1, tá errado. E só que a gente já viu como resolve, né? Não precisa nem mexer aqui. É aquele outro teorema. Se aqui vai para zero e isso aqui é uma função limitada, o produto vai para zero. Mesmo quando não tem esse limite. Foi o da aula passada. Certo? Então, nem sempre vai dar o fundamental quando você fizer a mudança. E faça a mudança para ver se de fato é fundamental. Se aqui vai aparecer zero. Não apareceu. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouco melhor essa coisa do fundamental, tá? Fundamental só quando vai para zero. Normalmente, quando cai seno, assim, vai ser ou vai ser o fundamental ou vai ser uma limitada. E aí você usa aquele outro, né? Ou você calcula direto, né? Seno de x quando x vai para π. Bom, aí você calcula seno de π, certo? Então não. Mas aí seria o caso sem graça, que não tem nem nada que fazer, só calcular mesmo. Bom, agora vem a parte mais técnica. Técnica não, como se diz, mais teórica. Esse limite da composta, a gente usa para mostrar umas coisinhas. Você tinha perguntado do calcular o limite da de dentro e tal. Eu vou fazer com detalhes aqui. Olha umas consequências do limite da composta. Uma delas é poder passar o limite para dentro. O que a gente já estava fazendo sem perceber. Então, ó, é, suponha que você tem uma função composta assim, né? Fão. Pense igual aquela seno de x quadrado, certo? Uma função composta. Então, se a f for contínua no ponto que a g de x vai chegar, né? Você pode meio que passar o limite para dentro. Ou seja, o final é esse. Você quer calcular o limite de f de g de x, você calcula o limite de dentro e depois calcula f em cima. Qual que é a justificativa? Vamos ver por que isso a gente pode fazer. Essa primeira fórmula é o limite da composta, certo? É aquele teorema. Você vê para onde a G vai, troca o P por onde a G vai e fica o limite só de F. Esse é o teorema do limite da composta. Agora, olha só. Como a F é contínua em A, quando o x tende a F vai para F de A. Isso é definição de contínua. Daqui para cá, definição de função contínua. O limite é o valor. Estão vendo, gente? Por isso que precisa falar que a função contínua. É definição. Função contínua. O valor do limite é o valor da função. O valor do limite, para onde ela vai é o valor da função. Né? Mas a gente tinha visto que era o limite, por hipótese, o limite de G. Né? Então, você pode comutar o limite com a F. Mas isso a gente já fez várias vezes, sem saber, né? Só na intuição. Por exemplo, para você calcular o limite, como é que a gente fazia disso? Você calculava o limite de dentro, depois calculava a raiz, não é? É isso.
Tá vendo? Eu calculo primeiro o limite de dentro, depois eu calculo a raiz do limite de dentro. É o que a gente já estava fazendo. A justificativa formal está aqui. É o limite da composta. Você pode fazer isso desde que essa função aqui seja contínua nesse ponto. Nesse ponto aqui. E a raiz quadrada é contínua, né? Vai, pensando intuitivamente, não tem salto na raiz quadrada, certo? Então, isso é o que a gente já estava fazendo de forma meio intuitiva, é justificado pelo limite da composta, tá? Agora, a melhor parte, que prova que composta de função contínua é função contínua. Lá no comecinho do slide eu falei, limite da soma de função contínua é uma função contínua, produto de função contínua é função contínua, por causa das propriedades dos limites. Composta de função contínua também é contínua. Para você mostrar que a composta é contínua, vou fazer uma coisa aqui. Não sei onde está aquelas canetas interativas aqui. Lá em cima. Obrigado. Vamos ver se eu sei mexer nisso. É aqui, né? Liga. Aqui? Só vai na cor. Já estava ligado? Não, está no off. Vamos ver se vai funcionar. Então, você quer mostrar que essa função composta é contínua. O que é ser contínua? Tem que calcular o limite quando x tende a p e tem que dar f de g de p. Isso é ser contínua. Parece que não é nada, gente. É que a gente está tão acostumado que tudo é contínuo. Mas lembra, essas funções com chave, a gente viu que o limite é diferente do valor da função. Então, mostrar que é contínua, esse limite tem que dar exatamente o que está aqui. Certo? Então, olha só. Por 1, você pode botar esse limite para dentro aqui. Tá meio ruim. Aí depois tem que apagar, eu acho, né? Você pode colocar esse limite para dentro da f. Certo? Porque é tudo contínuo aqui. Então, fica f do limite. Agora, a g é contínua. Então, o limite, quando x tende a p de g de x, vai dar exatamente o g de p, porque a de dentro é contínua. Então, acaba que o limite de quando x tende a p de f bola g de x, dá exatamente f bola g de x, de p. Então, a composta de função contínua é contínua. Parece que a gente não fez nada, mas essa justificativa de passar o limite para dentro é a 1. E essa igualdade é porque essa é contínua, a g. Então, o limite da g é o valor dela no ponto. Tá? Então, composta de função contínua é contínua. Por exemplo, seno é contínuo, x quadrado é contínuo, então seno de x quadrado é contínuo. Então, para você ter descontinuidade, você tem que fazer aquela chave. Com as funções que a gente conhece, é assim. Certo, gente? Acho que você vem apagar, né?